Bem-vindo ao canal Escatológico. Então vamos falar hoje a respeito dos heresiarcas, porque a heresia ou heresias tem desde o começo do cristianismo, desde o começo da Igreja de Cristo, se imiscuído de forma desavergonhada e tem sido o verdadeiro joio em meio ao trigo, e que tem convivido no dia a dia da igreja, no dia a dia do caminho de Deus. E tem abordado o evangelho de uma forma não ortodoxa, de uma forma não bíblica. E isso tem prejudicado a verdade. Então, o primeiro heresiarca que vamos falar a respeito é Marcion de Sinope. Marcion, ele nasceu aproximadamente em 95 depois de Cristo e faleceu no ano 165. Ele era um teólogo cristão e se tornou um evangelista e também uma figura muito importante no início do cristianismo. Marcião pregou que o Deus benevolente do Evangelho, que enviou Jesus Cristo ao mundo como Salvador, era o verdadeiro Ser Supremo. Mas vejam só o que ele ensinava. Diferente e oposto ao Demiurgo, o nome que ele dava ao Deus Criador. Demiurgo, malévolo, ou Deus Criador, que ele identificou como o Deus hebreu do Antigo Testamento. Então, informações indicam que ele nasceu em Sinope, no Ponto, Ásia Menor, foi um proprietário de navios, quer dizer, um armador, depois começou a armar heresia. Ele foi um armador de navios, muito próspero, e aplicou sua vida à fé religiosa, primeiramente como cristão e depois no desenvolvimento de congregações marcionitas, quer dizer, ele mesmo fundou a sua própria religião. Então, vemos aqui, essa aqui é uma foto de Márcio, aqui os heresiarcas, dos heresiarcas, e ele foi um influente líder cristão, até que em 144 depois de Cristo, suas ideias lhe conduziram à exclusão, quando então formou uma escola gnóstica. E os primeiros apóstolos, os apóstolos, os que escreveram livros bíblicos, eles combateram muito essa heresia gnóstica, principalmente primeiro a João, João combateu muito eles. E então ele publicou, durante essa época, por ter uma mente muito prolífera, ele foi levado a desenvolver muitos conceitos que então ele resolveu publicar em uma obra apologética, muito combatida pelos apologistas de sua época, principalmente por Tertuliano e Epifânio. Ele procurou ter uma perspectiva paulina, mas incluiu em seus ensinos ideias próprias e conjecturas sem nenhum respaldo bíblico, como fazem muitas seitas, não é, pessoal? Segundo acreditava, tinha uma missão pessoal, restaurar o puro evangelho, né? Sempre vem com essa historinha, esses caras, nós vamos restaurar o puro evangelho. Chegou até mesmo a rejeitar o Antigo Testamento, considerando-o inútil e ultrapassado, além de afirmar que fora produzido por um Deus inferior ao Deus do Evangelho, então que não seria o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, o cristianismo era totalmente independente do judaísmo, era uma nova revelação. Por meio de Cristo, o Deus do Antigo Testamento foi pego de surpresa e teve de entregar as chaves do inferno a Jesus, além de dizer que Cristo não era Deus. Geralmente, as seitas diminuem alguma coisa da divindade da pessoa de Cristo, ou diminuem a sua verdadeira
divindade ou a sua verdadeira humanidade e etc. Então, as seitas geralmente fazem isso. Então é fácil elas serem identificadas, tá? Pelo menos nesse ponto. Então, para ele, Cristo não era Deus, apenas uma emanação do Filho de Deus. Em sua concepção, Paulo foi o único apóstolo fiel ao Evangelho, desconsiderando os demais apóstolos e evangelistas. E por conta disso, a igreja primitiva havia se desviado e, portanto, precisava de uma restauração. Quantos aí já não ouviram essa conversa, né? Não vamos restaurar, eu sou aquele escolhido para restaurar a verdade. E tem isso aí no nascimento de muitas das heresias que nós conhecemos hoje, tá? Então, geralmente, as seitas, elas produzem pessoas que são pessoas chaves, que são os líderes supremos dessas seitas. E eles é que dão a palavra final. Tá? Pense aí na que você quiser, que você está certo. Afirmava ainda que o homem deve levar uma vida seta, que o casamento, ainda que legal, é aviltador. Entre outros ensinos de Marcion, encontramos o batismo pelos mortos. Seu cânon era formado pelas 10 epístolas do apóstolo Paulo e por uma versão modificada do Evangelho de Lucas. Quer dizer, eles também retiram coisas e acrescentam coisas à palavra de Deus. Correto? Isto é outra forma de se combater, de se identificar uma seita. Então, os primeiros pais da igreja, como Justino Marte, Irineu e Tertuliano, denunciaram Marcião como herege, e ele foi excomungado pela Igreja de Roma por volta de 144 DC. Ele publicou o primeiro cânone conhecido das Escrituras Sagradas Cristãs, que continha 10 epístolas paulinas, as epístolas pastorais não foram incluídas, e uma versão mais curta do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcião. Isso o tornou um catalisador no processo de desenvolvimento do cânone do Novo Testamento, forçando a igreja proto-ortodoxa a responder ao seu cânone. Quer dizer, Deus sempre usa o inimigo para fazer a sua obra de certa forma. Então, ele foi, como poderia dizer assim, o estopim da ideia do cânon, né? Da necessidade. Então, mostrou aos discípulos a necessidade de realmente filtrar, né, os livros que deveriam fazer parte das Escrituras Sagradas. Tem aquele ensinamento que Jesus disse: vocês se livrariam de tudo aquilo que eu disse, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o faria. Realmente isso aconteceu, tá? Na vida da igreja isto aconteceu. O outro heresiarca, a respeito do qual desejo falar, é Sabélio, que criou o sabelianismo. Sabélio criou o sabelianismo. Esse sabia das coisas. Vejam só. Ele nasceu na Líbia, na África do Norte, no século III depois de Cristo. Se mudou para a Itália, onde viveu em Roma. Ao conhecer o Evangelho, logo se tornou um pensador respeitado em suas considerações teológicas. Recebeu influência do modalismo, que já estava sendo divulgado na África. Como um movimento asiático, o modalismo teve início com Noeto de Esmirna. Principais expoentes do modalismo: Noeto, Epógono, Cleómenes e Calisto. Foi ensinado por Praxeas na África e defendido por Sabélio
na Líbia. Hoje o modalismo é muito conhecido pelo nome de sabelianismo, devido à influência intelectual fornecida por Sabélio, cujo objetivo era preservar o monoteísmo a qualquer custo. Ensinava que havia uma única essência na divindade, mas rejeitava o conceito de três pessoas em uma só essência, porque esse ensino daria margem a um culto triteísta, dizia ele, ou seja, três deuses. Segundo afirmava, essa questão poderia ser resolvida mediante o conceito de que Deus tinha se apresentado como diversas faces ou manifestações. Primeiramente, se apresentara como Deus Pai, gerando, criando e administrando. Depois, como Deus Filho, mediando, redimindo, executando a justiça. E, finalmente, sucessivamente, como Deus Espírito Santo, fazendo a manutenção das obras anteriores, sustentando e guardando. Uma só pessoa e três manifestações temporárias e sucessivas. O que nem mesmo, baseando-se na lógica, porque eles querem resolver, na verdade, aquilo que diz respeito à triunidade de Deus, ou trindade, eles desejam resolver mediante aplicação da lógica humana. E entram em diversas contradições, não é? Então a lógica não serve nem mesmo para eles. Heresias antigas, mas hoje com roupagem nova, tá, pessoal? O bispo Sabélio ensinava o monoteísmo modalista. Deus se revela em três modos diferentes. Como Pai, né? Como Filho e como Espírito Santo. Então vamos aumentar aqui. Pai, Criador, Filho, Filho doador, não é isso? Mediando, redimindo, remidor, e o Espírito Santo, modificador. Tá meio difícil. Purificador. Ponto doutrinário deles: Deus é um só, porém pode se alternar em três figuras. Negava a trindade. Sabélio viveu no século XIX, no século IV, no terceiro, depois de Cristo. Essa ficou meio fraquinha, né? Essa letra aqui. Mas o desenho é bem interessante, está aí, ó. Esse é Sabélio. Vou tentar aumentar mais um pouco. Ver se dá para ler. Então, era contra esses que a igreja primitiva lutava. Certo? E você pode perceber. Tá aí. Coloquei aqui. Você pode perceber que nada disso é novo. Que isso aqui é como a ideologia marxista, tá, pessoal? Ela se adapta aos tempos, essas heresias, e as pessoas conseguem imiscuí-las nas mais diversas formas, tá? Dentro dos grupos cristãos. E sempre eles têm carisma, né? São como estelionatários. São como estelionatários da fé. Eles têm muito carisma e eles conseguem realmente arrebanhar muita gente, tá? Então é isso. Então vocês podem ler também
na Wikipedia alguma coisa a respeito de Marcião. Também sobre Sabélio. Sabélio. Sabélio é fácil. Aí tem aqui uns sites sabelianos, tá vendo? Sabelianismo. Sabélio da Líbia. Aí tem o arianismo. Aqui também fala de Ário. O arianismo e a Trindade. Heresia de Ário. Esse aqui eu recomendo. Tá? Então, no próximo vídeo sobre esse tema, falaremos a respeito de Ário. Ok? Fica a dica. E esse vídeo aqui vai sem cortes, tá, pessoal? Aqui a secura choveu, mas ainda continua seco. E fica difícil até de falar. Esses últimos dias não consegui fazer vídeo, porque estava muito quente. Ontem que choveu, deu uma resfriada, né? Mas agora a boca fica pregando. Porque chove e fica seco. Chove e fica seco. Esse mês é assim. Mas no próximo, eu creio que a umidade do ar vai melhorar, ok? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês que prestigiam o canal, ok? Fica a dica.